Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje novamente com a Renata Ricciati. Olha que nome chique, hein? Difícil, hein? Da onde é seu nome, Renata? Italiano. Italiano. Nutricionista. E a Renata trabalha aqui conosco no colégio, né? Cuidando de toda a alimentação escolar dos nossos alunos e dos nossos colaboradores também, não é verdade, Renata? Uhum. E aí eu trouxe a Renata aqui hoje para a gente bater um papo, para a gente entender melhor como é esse processo para que as crianças possam ter um bom desenvolvimento alimentar, onde elas possam provar os diversos alimentos que nós podemos oferecer. E muitas vezes eles vêm para a escola e eles não aceitam muitas coisas, não é verdade? É. E aí, Exato. Só para mim completar. E aí o que eu pensei? Vamos começar a falar da primeira infância, quando essa criança vai começar a introduzir a alimentação? Como funciona isso? O que é adequado? hoje em dia, o que a gente mais indica é que essa introdução alimentar ela seja feita no método BLW, que é o quê? É o bebê ter autonomia com as próprias mãozinhas, pegar o alimento, sentir a textura, cheirar. E tudo isso é um processo até ele levar esse alimento na boca. Essa é uma forma mais segura, digamos assim, né? E talvez a mais indicada para que no futuro essa criança aceite melhor os alimentos, porque ela tem um contato muito próximo. Então, ao longo do tempo, a gente vai aumentando a quantidade de alimentos e diminuindo o tamanho do corte, para que essa criança vá aí testando essa pinça, né, que são as pontas dos dedinhos, para que ela vá sentindo mais o sabor desse alimento, a textura. E aí, nessa primeira infância, que vai ali até os 6, 7 anos, essa criança já tenha uma aceitação mais variado possível. E aí eu percebo que muitas mães têm essa dificuldade de introduzir os alimentos para as crianças, principalmente quando é bebê, né? Porque faz sujeira, Medo de engasgar. medo de engasgar. Mas isso a gente vem notando com o tempo que quem faz esse tipo de introdução, a criança tem uma alimentação melhor e mais saudável. Sim, não é verdade? Sim. E aí, quando a gente orienta, né, como fazer, quando fazer, o que fazer, essa mãe ela se sente mais segura. Então, aqui na escola, por exemplo, a gente tem orientado que essa relação casa-escola, ela tem que acontecer para que a gente consiga juntos fazer com que a aceitação dessa criança seja melhor. Então, aqui na escola, a gente tem feito orientação para os pais, a gente tem conversado com eles nas reuniões, para que a gente consiga estabelecer essa conexão e para que essa criança tenha uma alimentação aí o mais saudável possível. Exatamente. Isso não quer dizer que a criança não possa vir comer uma besteira, que se eu posso chamar de besteira, nem sei, né? Um doce, um doce, refrigerante, né? ou uma A gente batata também frita. não precisa ser radical, na verdade. A gente pode fazer uma coisa, um trabalho alimentar equilibrado, vamos dizer assim. Sim, certo? Sempre. E o que você sugere que a mãe faça para ter equilíbrio nessa alimentação? A principal coisa é fazer com que a criança tenha uma rotina alimentar. A criança sabendo as refeições, os horários, a quantidade de alimentos, ela vai se sentir segura para fazer aquela refeição. Durante o final de semana, aí sim pode deixar comer um doce, uma fritura. Então são situações pontuais, diferente da rotina, né? Então não fazer do doce uma rotina, não fazer da fritura uma rotina. A rotina, ela deve ser saudável. E o doce, a batata frita, situações pontuais. Exatamente. Isso é muito importante a gente falar, porque a gente vê dentro do colégio acontecer ao contrário, onde eles trazem lanches, muitas vezes, um salgadinho. A criança muitas vezes passa o dia inteiro na escola e a gente cuida da alimentação dela no período, desde que ela chega, no almoço, mas o lanche da tarde fica por conta dos pais. E a gente percebe que vem o quê? Bolacha Recheada, salgadinho, suco de caixinha. Suco de caixinha, nossa, isso é um ponto muito importante que você falou, o suco de caixinha. Conta aí pro pessoal. O pessoal acha que é saudável e não é saudável. E na verdade, assim, né? A gente tem que lembrar que o lanche da escola é uma refeição que a criança faz
todos os dias, 5 vezes por semana. Exato. Então, é de extrema importância que seja uma refeição balanceada. O suco de caixinha, de nutriente, ele não vai ter nada, ele vai ter açúcar, né? Digamos que é uma água com açúcar. Ao passo que se a gente substituir por uma fruta ou um suco natural, por exemplo, a gente vai ter mais nutrientes. Então, lembrar sempre que, além de a gente alimentar a criança, a gente precisa nutrir. E é isso que falta, né? Uma bolacha recheada vai alimentar, mas não vai nutrir. Ao passo que uma fruta, ela vai alimentar e vai nutrir. Então, a gente tem que se atentar nessa questão para que a criança tenha um crescimento e um desenvolvimento aí o mais adequado possível. E a gente percebe que as mães têm dificuldade, muitas vezes nós somos questionados, você foi, né? Mas como que eu vou mandar um suco natural para o meu filho? E aí, dá dica para o pessoal em casa. Então, hoje em dia, a gente tem várias garrafas térmicas, né? Vários potes herméticos que as pessoas podem mandar tanto preparações quentes quanto frias, né? A gente tem aí no mercado alguns sucos que são menos piores, digamos assim. Então, se os pais quiserem, a gente pode até disponibilizar. A gente não vai falar de marcas aqui, porque a gente também não está ganhando nada com isso. De maneira alguma. Então, a gente pode disponibilizar, sim. Existem algumas, mas, por exemplo, fazer um suco de laranja em casa e mandar numa térmica, num pote hermético, conserva tanto a temperatura daquele suco, que se ele tiver geladinho vai manter, quanto a questão dos nutrientes, né? Então, isso é uma dica que eu deixo aqui para que esses pais também consigam fazer com que a lancheira dessas crianças seja um pouco mais saudável. E o importante é que as crianças, elas tendo uma alimentação mais adequada, elas vão prevenir muitas doenças. Elas vão desenvolver pedagogicamente melhor, o aprendizado vai ser melhor. Então, quais doenças hoje está muito comum na infância, na primeira infância, devido à má alimentação? A primeira delas, né, que já é considerada uma questão de saúde pública, é a obesidade. Obesidade infantil. Né? Então, isso é uma questão bem séria e que a gente precisa cuidar. Junto com a obesidade, a gente acaba desenvolvendo diabetes, que é a glicose, né, o açúcar no sangue muito alto, vem o colesterol alto, vem uma pressão alta e aí vira uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra. Exato. Que antigamente a gente não via, né? Eu acho que devido ao fast food, a industrialização do alimento, cada vez está mais comum isso com as crianças, né? Sim. Na primeira infância, hein, pessoal? Até 6 anos. Porque hoje em dia, a questão é que os pais em casa, eles desembalam mais, ao invés de descascarem mais, né? Então, esse é um ponto crucial em relação a essas questões de saúde. E uma coisa importante, vocês pais, é o exemplo. Porque o seu filho vai comer o que você come. É muito comum a gente receber, mas meu filho não come um verde, não come uma salada, um brócolis, ou até mesmo um arroz e feijão, né? Mas se pergunta, você come? Você senta na mesa para comer com seu filho, você incentivar, fazer esse momento, um momento em família gostoso, onde você vai sentar, conversar, onde vocês podem dar boas risadas juntas, perguntar como foi o dia. Então, é muito importante uma refeição no dia, seja ela no seu melhor horário para cada família, né? Uns conseguem no café da manhã, outros no almoço, outros na janta, né? Ou no final de semana, enfim. Mas fazer desse momento um momento prazeroso, porque é muito bom sentar com a família e comer. Comer junto é gostoso, né? Comer é social, né? É social, exatamente. E que seja da melhor maneira. Pessoal, e aí a gente quer contar para vocês como que o Colégio Bom Retiro, junto com a Renata, nossa nutricionista, trabalhamos o projeto educacional que já iniciamos, né, Renata? A gente vai iniciar agora no início de abril. Certo. Então, no dia 3 de abril, a gente vai ter a primeira turma. A gente está começando com a montagem do prato saudável, onde a gente vai ensinar cada turma como montar o prato de comida, onde tenha os carboidratos, as proteínas, as vitaminas, os minerais, as gorduras boas. E vamos estender esse projeto até junho, trabalhando com cada turma, cada faixa etária, da maneira mais lúdica possível. A ideia nossa é trabalhar da educação infantil até o 5º ano, certo? Isso. E futuramente, né, a gente tem projetos para estender também para o pessoal do ensino fundamental 2 e médio. Sim. Né? Mas vamos devagar, vamos
implantar as sementinhas devagar, né? É. Uma coisa de cada vez. E o objetivo é sempre o quê? Conscientizar as crianças sobre a importância da alimentação saudável, né? Para que elas tenham essa autonomia de montar um prato adequado, onde a gente vai aí priorizar sempre a saúde delas. E aí os pais que não têm uma alimentação saudável vão sofrer em casa, né? Ou vão aprender com as crianças. Ou vão aprender com as crianças, Né? que vai ser legal. Isso é bom. O filho sempre traz algo para nós dentro de casa, né? Com certeza. Quando eles aprendem na escola. É muito gostoso, né? E aí eles cobram os pais, né? Dependendo até a forma de escrita, como a professora ensinou, e agora a gente quer levar a alimentação também. Eles vão ensinar os pais a montarem um prato de comida saudável. E a lancheira, não vamos deixar de esquecer disso. Trazer alimentação, tanto o almoço, jantar e a lancheirinha deles da tarde. É muito importante, né? E aí fica a dica para vocês. Foi um prazer falar com você, Renata. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso nesse nosso trabalho, né? Nessa nova caminhada, porque eu sei que não foi fácil a gente chegar até aqui. Nós já tivemos muitos conflitos de questão de alimentação, as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? Mas nós estamos caminhando e eu acredito que cada vez caminhando de maneira mais positiva. Pessoal, obrigada pela atenção e sucesso para todos vocês. Vejo vocês no próximo podcast.